Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, reine sobre a sua vida. Mais um momento nós vamos passar estudando a palavra de Deus sobre esse tema família. Você está no canal Reino Simples de Deus, um lugar de estudo e de oração. Eu me chamo Jeremias Lopes e é um prazer receber você aqui no canal. Terça-feira é o nosso momento de observarmos a palavra de Deus sobre esse tema família. A família que é um presente de Deus, a família que é a bênção de Deus na terra. E falando sobre a família, eu tenho aqui um tema para tratar com você, que é trazendo a vida para um cenário de morte. Trazendo a vida para um cenário de morte. Nós vamos observar a história da viúva de Naim. Então vamos para a introdução, que diz assim: os milagres de Jesus sempre foram extraordinários, como a cura de um paralítico ou dar visão aos cegos. Ressalta seu poder sobre a saúde quando ele faz estas coisas. Mas trazer à vida alguém que morreu realmente nos faz ver como o poder de nosso Senhor Jesus Cristo é ilimitado, é poderoso, é sobrenatural, é majestoso. Hoje vamos ver Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. Então vamos ver o cenário. Os versículos de número 11 e 12 diz assim: pouco depois seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com eles seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então, em primeiro lugar, havia uma mulher. Segundo, ela era viúva. Terceiro, ela estava de luto pelo seu filho. Quarto, estava acontecendo um funeral. Quinto, lágrimas de angústias havia naquele lugar. E sexto, uma multidão entristecida, amargurada. Esse era o cenário. Agora, olha a compaixão de Jesus Cristo. Versículo de número 13. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. O salmista declara sobre a compaixão ou a misericórdia: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias ou as suas compaixões estão sobre toda a sua obra. Então a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus se estende sobre toda a obra criada dele. Isaías declara: por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos os que por ele esperam. Então o Senhor, ele espera para ter misericórdia. Ele espera para manifestar a sua compaixão. E aqueles que esperam nele receberão misericórdia, graça em momento oportuno. Então, quando o Senhor Jesus viu a viúva de Naim, se compadeceu dela. O que é o ato de compadecer? É sentir a dor daquela pessoa. Então o Senhor Jesus sentiu a dor dela. E aí houve então o toque de Jesus. Versículo de número 14 e 15. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar,
Então Jesus o entregou à sua mãe. Aqui eu quis ressaltar esse versículo 14, tocou no esquife. A mulher recebeu o toque de Jesus e foi curada. Isso aqui está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 12. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos, ou tocou, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Jesus sustentou com a mão Pedro na tempestade, Mateus 14, 31. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Isaías diz esta declaração: porque eu, Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. O que eu percebo aqui? Quando o Senhor Jesus toca no filho da viúva de Naim, ele faz este ato de estender a mão para abençoar. E aqui eu coloquei vários versículos que mostram o Senhor Jesus estendendo a mão, tocando naquela mulher em Lucas, estendendo a mão para Pedro naquela tempestade em Mateus capítulo 14, e aqui em Isaías está escrito que o Senhor, ele estende a mão para nos segurar. Então, quando o Senhor Jesus, ele estende a mão dele promove vida, restauração, transformação, mudança. A viúva de Naim estava com a sua família destruída, mas quando o Senhor Jesus tocou no menino, tocou no esquife, tocou no defunto, então diz o texto que o menino, louvado seja o nome do Senhor, ressuscitou, porque o Senhor Jesus tocou. O Senhor Jesus tocou, ele estendeu a mão para tocar, ok? Que nos leva então ao quarto ponto, a glória para o Senhor Deus, versículos de número 16 e 17. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu a notícia disso por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. E aqui então nós concluímos este estudo de Lucas, capítulo de número 7, que fala da viúva de Naim. O que nós vemos? O Senhor Jesus trazendo a vida para um cenário de morte. Como que está a sua família? Se a sua família tem algo que está morto, algo que não está avançando, algo que está parado, você precisa então do toque de Jesus. Porque esta mulher, ela estava com um problema na família, e o Senhor Jesus tocou no problema, e o problema foi solucionado. Se a sua família está passando por um processo de dificuldade, peça para o Senhor Jesus tocar nessa área, na área financeira, na área conjugal, na área da paternidade, na área dos relacionamentos, qualquer área relacionada à família. Se o Senhor Jesus tocar, ele então vai entrar com providência e ele vai trazer a vida novamente. Quem sabe você está dizendo assim: a minha família está com um cenário de morte, mas o Senhor Jesus pode trazer a vida para esse cenário. A minha família está com um cenário de divisão, mas se o Senhor Jesus tocar na sua família, ele pode trazer a unidade, a união. A minha família está com um cenário de falência, mas se o Senhor Jesus tocar, vai haver abundância dentro da sua casa. Amém? Nesse momento nós vamos orar, pedindo para o Senhor Jesus tocar na sua casa, na sua família. Ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós oramos por todas as famílias que estão em cenários de morte. Ó Deus eterno, morte no casamento,
morte nas relações entre pais e filhos, filhos e pais, mortos, ó Senhor Deus, na área financeira, cenários, ó Senhor Deus, de morte, está havendo nesta família, Senhor. Mas assim como o Senhor tocou, ó Deus, no esquife, assim como o Senhor tocou na história da viúva de Naim, Senhor, venha tocar agora, meu Pai, na história desta família que me assiste, na história, Senhor Deus, desta casa que me assiste, e que haja, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, Senhor, a restauração, a cura, a transformação, ó Deus eterno, o avivamento. Ó Deus eterno, traga a vida para o cenário de morte. Muda, Senhor Deus, a história desta família, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal, que Ele continue te protegendo e te guardando. Até o próximo vídeo, querendo Deus.